Oi, gente, bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar sobre aquele sentimento de não ser bom o suficiente, não ser boa o suficiente e como isso impactou na minha vida emocional, sentimental, e trouxe, né, melhorias na minha autoestima, nas relações com as pessoas, enfim. Mas saibam que eu ainda estou no processo, né, de aprender a lidar com esse sentimento que foi construído lá na infância. Então, gente, o que é que acontece? O sentimento de não ser bom o suficiente sempre perpassou na minha vida, enfim, em vários aspectos, profissionais, de relação, né, com amigos, enfim, de várias formas. E eu sempre ligo a esse sentimento, né, e na verdade é uma construção da gente desde a infância, né, vários momentos que a gente viveu na infância refletem absolutamente na nossa vida adulta. E esse de não ser bom o suficiente não é diferente. Ele refletiu absurdamente na minha vida adulta, porque quando criança, né, sempre ali nas relações familiares, né, até na escola também, a gente tem aquela bendita comparação, né, com outras pessoas. Ah, porque fulano é maior que você. Ah, porque fulano é menor. Ah, porque fulano tem um cabelo desse jeito, você não tem. E isso aí acaba criando a sensação, no caso, na época, na criança, né, em mim particularmente falando, de não ser boa o suficiente, né, para as pessoas. O que eu preciso fazer para ser boa o suficiente para as pessoas me aceitarem? Então, trazendo isso para a vida adulta, né, eu sempre fui aquela pessoa de sempre estar naquela busca incessante e exaustiva de fazer algo que fosse bom o suficiente, né? E isso, falando da minha vida profissional, me trouxe várias questões ruins, né, nas relações e no trabalho, de certa forma. Eu sempre quis fazer algo como se fosse algo perfeito, né? E não existe algo perfeito, não existe fazer uma coisa 100% perfeita. Você tem que colocar isso na sua cabeça e entender que você tá dando o seu melhor ali, entregar e ficar em paz com isso. Daí teve um determinado momento que isso começou a atrapalhar a minha vida, né? Eu comecei de deixar de fazer coisas por conta desse sentimento, dessa sensação. E aí eu vi que isso começou a me atrapalhar e, enfim, busquei entender o que é que estava acontecendo e foi aí que eu fiz essa relação na infância. E aí eu fui no problema raiz, né? Quando a gente fala na psicologia, né, que foi no problema raiz ali, e aí você entendeu de onde surgiu aquilo e a partir de aí você tem mais clareza de como você pode agir a partir disso, a partir dessa descoberta. E aí eu comecei a fazer alguns exercícios, né, mudar alguns hábitos, fazendo um exemplo clássico aqui do que eu fiz para gravar vídeo. Eu não me achava boa o suficiente para gravar vídeo. Eu sempre fui uma criança muito tímida, né, com vergonha ali, meio retraída. Enfim, para falar em público e falar de vídeo, né, sempre foi uma dificuldade para mim. Mas aí eu vi que eu precisava fazer, eu queria muito fazer. Então eu precisava montar ali um plano estratégico para conseguir fazer isso. E aí o que é que eu fiz? Eu comecei a gravar vídeos, né? E não assistia, deixava lá na minha galeria. Gravava vários e não assistia, com vergonha, né? De estar errando e tal. Primeiro passo foi isso, comecei a gravar vídeos, deixei lá para ir me familiarizando. E aí, depois disso, que eu criei uma marca, né, de trabalho de comunicação no Instagram, eu comecei a postar vídeo selfie, né? Gravava e postava. Eu postava esses vídeos, independente se tivesse eu falando errado algumas palavras, não muito, né? Mas falando errado algumas palavras, ou se eu achasse algum defeito, mesmo assim eu postava e não olhava. Então é isso, eu gravava os vídeos no Instagram, no meu perfil lá profissional, falando sobre comunicação, enfim, e deixava lá o story vencer 24 horas e sumir. E aí, a partir disso, eu fui melhorando, né? Treinando cada vez mais. Eu confesso que até chamadas de vídeo me fez, no caso, um exemplo de mim, né? Me fez melhorar essa questão do vídeo, porque ali você tá com o celular e vídeo selfie falando, então você acaba se familiarizando ali com a tela, né? Então isso me ajudou também na época da pandemia, eu fazia muita chamada de vídeo, né, com meus pais e tal. Então isso me ajudou muito, esse exercício, né, de praticar,
me ajudou muito a melhorar essa questão de não me achar boa o suficiente para vídeo. E eu ainda confesso para vocês que eu não tô 100% segura e a gente sabe que nunca a gente vai estar 100% seguro para absolutamente nada, a gente não tem controle sobre isso. Mas o importante é a gente enviar uma mensagem para o nosso cérebro, né, com essa ação, né, agindo contra o que ele quer deixar a gente fazer. Então, assim, o cérebro, ele cientificamente, ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de ter trabalho. Então, quando a gente sai ali daquela zona de conforto dele e faz uma coisa diferente, ele vai trabalhar muito para aquilo ali. Então, ele não quer, então ele vai começar a tentar sabotar a gente de certa forma, né, falando que a gente não consegue, né, que a gente não é boa o suficiente, mas aí a gente tem que ignorar isso, ter consciência do que a gente quer, de quem a gente é, de onde a gente quer chegar e fazer totalmente o contrário do que ele quer. E aí, isso aí a gente tem que fazer sempre. É um exercício que a gente tem que repetir várias vezes até ele se acostumar e silenciar aquela voz dele ali, sabotadora, dizendo que a gente não consegue, que a gente não é bom o suficiente. Então, assim, eu tenho vários outros exemplos da minha vida em que eu não me senti boa o suficiente. Um outro também, né, falando aqui rápido, foi em questão de uma palestra, né, que um amigo meu convidou para eu fazer. E eu sempre quis fazer uma palestra para falar sobre minha profissão, então, e aí eu não me achava boa o suficiente, mas mesmo assim eu fui, na cara e na coragem, né? Com ansiedade, com o coração saindo pela boca. E aí eu fui fazer essa bendita palestra. Fiquei nervosa um pouquinho no início, confesso, mas depois fluiu super bem e foi muito bacana. Eu consegui superar esse desafio, né? E mostrar para mim mesma, né? Que eu consigo, que eu faço, que eu quero fazer e tomar as rédeas da minha vida, né? Fazer com que o meu cérebro não me domine, né? Então, a nossa mente é poderosa aí nesse sentido. Ela tem o poder de tanto de nos elevar para um patamar de sucesso, mas também como, assim, destruir a gente se a gente não tomar aí consciência do que a gente é, do que a gente quer e tentar aí ver a melhor forma da gente trabalhar com o nosso cérebro. Então, minha gente, é isso. Esse é meu vídeo de hoje, falando sobre não ser bom o suficiente. Então, se você se identificou com isso, por favor, escreva aqui nos comentários. Eu quero saber, interaja aqui comigo e fique aí ligadinho, porque próxima semana teremos outro vídeo sobre o tema para a gente trabalhar. Tchau, tchau!